Família evolutiva, beleza? Eu quero falar um pouco aqui nesse vídeo sobre os insights, né? 3 tipos de insights que são específicos dentro do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo, e a gente vai falar também um pouco sobre o TOC de tema homossexual aqui nesse vídeo, para a gente poder entender melhor. Mas antes eu quero contar uma história, que é uma história real, que eu li em um desses livros aqui sobre medicina e hipnose, onde conta uma história de um médico na década de 50, onde ele estava começando a estudar hipnose, né, onde estavam começando a descobrir os fenômenos hipnóticos, né, que ocorriam através do estado hipnótico. E esse cara, né, era um médico muito importante na época, e ele estava recebendo um colega médico falando sobre hipnose, os dois, e ele tinha, né, na sala de espera, estava ali uma paciente, que era uma paciente que tinha vários problemas, né, que hoje são reconhecidos como psicossomáticos, né. Ela, enfim, ela era altamente sugestionável, né. E ali ele falou com um colega, né, olha só, tem essa paciente X aí, ela é muito sugestionável, ela apresenta praticamente todos os fenômenos hipnóticos que a gente conseguiu catalogar e tal. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar essa caneta, no caso essa de plástico, mas a dele era de metal, né? E vou falar que é um instrumento cirúrgico que acabou de sair do forno de esterilização, está incandescente, está quente demais. E eu vou tocar no braço dela e você vai ver a reação dela de reflexo, que é muito interessante para você ver como, né, a pessoa altamente sugestionável, ela não consegue distinguir muito, com discernimento muito claramente, né, ela não tem um discernimento muito claro, ou seja, um insight muito claro, entre a realidade e o que ela acredita, a imaginação que vai, enfim, fazer com que ela acredite que aquilo realmente era tipo um bisturi incandescente ali. E ele foi saindo na sala de espera com um colega médico do lado, conversando, chegou lá e, oi, tudo bem? Olha só, não, desculpa, eu já vou atender, eu acabei de tirar esse material cirúrgico ali do forno incandescente, só vou esperar esfriar, e encostou no braço dela, teve a reação reflexa de, deu um grito, né, e tirou o braço. Até aí tudo bem, a maioria das pessoas, se você fizer isso, elas vão ter o arco reflexo, né, o reflexo de retirar o braço e, para, calma aí, e, pô, tá de sacanagem, né? Geralmente isso vai acontecer, só que essa pessoa era tão sugestionável que o corpo dela reagiu da mesma forma que reagiria se de fato tivesse encostado um ferro quente em brasa no braço dela, e formou uma bolha de queimadura. Rafael, isso é verdade? É verdade. É verdade. Eu posso procurar depois e mostrar a literatura, tem até fotos, né, no livro. E isso aconteceu mesmo, né? Ou seja, o corpo dela, através da sugestão que ela aceitou, porque toda sugestão é uma autossugestão. Você precisa aceitar a sugestão e internalizar essa sugestão para que ela dê certo. Então, ela era tão sugestionável, isso acontece muito raramente, tá bom? Tipo 1 em 1 milhão, não sei a proporção exata, mas é mais ou menos isso. E ali formou, ou seja, o corpo, a partir da crença dela, foi capaz de produzir uma reação eletroquímica igual, exatamente igual a uma queimadura. Produziu bolha, deu ferida, se deixasse até ia infeccionar. Então, para você ver o grau de sugestionabilidade. Por que eu estou contando essa história? Porque a gente vai falar dos 3 insights aqui, né? Que é um insight bom, razoável, um insight pobre ou um insight ausente com crenças delirantes. E você vai entender melhor sobre isso. Falar um pouco mais, né? Sobre as questões que a gente precisa especificar, né? No diagnóstico, que é muito importante para a gente entender o prognóstico, ou seja, o possível resultado de sucesso que a gente pode alcançar com a terapia, com as ferramentas de coaching, né? E muito disso vai estar sendo passado gratuitamente
no nosso grupo. E o link para o grupo aqui no WhatsApp está aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser participar. Tem muita gente já superando, né? Muita gente aí na direção certa e muita gente superando, graças a esse grupo gratuito que a gente formou no WhatsApp. Obrigado por tudo. Ai, Rafael, obrigado por toda a preocupação, obrigado pelo carinho. Eu tenho muita gratidão a você, muita gratidão por você ser sempre atencioso conosco. Você foi fundamental nesse processo de recuperação de João Gabriel. Hoje eu sinto ele muito melhor. A gente conversa muito, sempre conversamos muito. Nós conversamos praticamente todos os dias sobre o assunto. Hoje eu já vejo ele socializado novamente, e é o que me deixa feliz. Amanhã mesmo começa um torneio de futebol na escola e ele vai participar disso, coisa que ele não vinha fazendo, não tinha mais essa integração, essa interação no grupo de pessoas da idade dele, de ninguém na verdade. Ele passou uma fase de isolamento. Mas graças a Deus e a sua ajuda, assim, foi maravilhoso. Você foi um anjo, você é um anjo em nossas vidas. Para ajudar as pessoas. E eu vou falar aqui sobre os 3 tipos de insights, né? Que estão dentro dos critérios diagnósticos do TOC, né? Do transtorno obsessivo compulsivo. Né? A questão homossexual é apenas um tema do TOC. Então, existem 3 tipos de insight, ou seja, de percepção, de discernimento em relação às crenças, né, que acontecem. Enfim, a pessoa ela pode ter um insight bom ou razoável, que é onde o indivíduo ele acredita, ele tem crenças que o transtorno obsessivo compulsivo são definitivamente ou provavelmente não verdadeiras, né, aquelas crenças. Ou que podem não ser verdadeiras, né? Então, por exemplo, a pessoa acredita, ela sabe, né? Ela reconhece que acreditar que a casa vai pegar fogo se ela não verificar lá 30 vezes o clique do gás, ela sabe que isso não é verdadeiro, mas ela tem um impulso compulsivo à verificação. Do mesmo jeito, a questão da homossexualidade, o indivíduo que sofre do transtorno obsessivo compulsivo homossexual, ele sabe que não é gay, ele sabe, ou a menina sabe que não é lésbica, mas ela sofre com isso, né? Já a pessoa com um insight pobre, né, o indivíduo acredita que as crenças do transtorno obsessivo compulsivo são provavelmente verdadeiras. É aquela pessoa que pensa, não, mas se eu não verifiquei mesmo, se eu não fechei o gás, eu vou lá, porque de repente vai que eu vou no banheiro, acendo a luz e explode tudo, né? A questão do toque homossexual, a pessoa, não, mas será que se eu não vou virar gay se eu não ficar pensando nisso o tempo todo, né? Porque eu estou pensando nisso o tempo todo, então eu posso virar gay se eu continuar muito tempo com esse toque. Então a pessoa já começa a embaralhar as coisas, né? E a pessoa com insight ausente ou crenças delirantes, ela está completamente convencida de que as crenças do transtorno obsessivo compulsivo são verdadeiras. Então ela acredita mesmo, começa a ter as imagens intrusivas da casa explodindo, pegando fogo, com gás e tudo mais. No caso do tema homossexual, a pessoa, será que eu não estou me escondendo atrás do toque? Eu realmente sou gay, porque, olha só, não é possível, eu fico pensando isso o tempo todo, então eu estou virando gay mesmo, né? Meu Deus do céu, eu prefiro me matar do que virar gay. Então a pessoa começa a delirar, não, eu realmente, nossa, eu tive uma ereção, porque a pessoa fica verificando o tempo todo se ela tem tesão, se ela tem ereção, né, de ver outro homem, ou se ela fica lubrificada, né, a menina, no caso de ver uma outra mulher, e acaba acontecendo, porque você está sugestionando a sua mente, e o corpo vai reagir
coerentemente, né, a sua sugestão. Então é muito comum as pessoas que estão num processo de insight ausente ou delirante, com crenças delirantes, dela começar a se convencer de que realmente é gay, mesmo que ela não sinta nenhuma atração, em alguns casos sinta aversão, né, a relacionamentos homoafetivos e sexuais com o mesmo sexo, né? Enfim, homoafetivo e homossexual é com o mesmo sexo mesmo. Então, não sei se ficou alguma dúvida ou não. Por que isso é importante a gente ter consciência disso? Porque a gente vai saber que existem esses 3 tipos de percepção, de discernimento ou de insight, né? Que as pessoas podem desenvolver ou já é isso, enfim. Isso a gente precisa avaliar de uma forma mais detalhada, né? Para a gente poder dar alguma opinião com propriedade. Né? Talvez a pessoa já é meio assim mesmo, ela é aquele tipo de pessoa altamente sugestionável, né? Se você falar, tipo, como era minha avó, né? Que é comer margarina, né? Entorta a coluna. Então, ela não comia mais margarina durante, sei lá, 30 anos. Ela morreu acreditando que margarina entortava a coluna. Não comia mais margarina. Ou seja, seria capaz de, se ela comesse margarina, ela ter um problema de coluna e ficar toda torta. Porque a crença dela era tão forte, né, que a pessoa é capaz, né, nessa questão da autossugestão, a velhinha aqui para espantar os mosquitos, ela é capaz mesmo de acreditar e influenciar através da sugestão o seu corpo, né? E essa questão da sugestão é sério. Então, para você ver o poder da sugestão e também da autossugestão, porque toda sugestão é uma autossugestão. Bem, espero que esse vídeo tenha clareado um pouco a sua mente, que a partir desse entendimento você possa começar a buscar conhecimentos e ferramentas para que você possa estar refinando o seu insight, ou seja, refinando a sua percepção, o seu discernimento, para que você possa entender que isso é do toque, né? E na verdade você não vai virar gay se você pensar nisso. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Até mais!